Se não tivesse a ajuda de modelos e outros apoios, sei que não teria podido levar a cabo estas investigações de que procurei apresentar-vos o esboço. Julgo dever muito a Dumésio, uma vez que foi ele que me incitou ao trabalho numa idade em que eu pensava ainda que escrever era um prazer. Mas devo muito também à sua obra, que ele me perdoe se me afastei do seu sentido ou se me desviei do rigor dos seus textos, que hoje nos dominam. Foi ele que me ensinou a analisar a economia interna de um discurso de forma completamente diferente da exegese tradicional ou do formalismo linguístico. Foi ele que me ensinou a assinalar, pelo jogo das comparações, de um discurso a outro, o sistema das correlações funcionais. Foi ele que me ensinou a descrever as transformações de um discurso e as relações com a instituição. Se pretendia aplicar um método semelhante a discursos diferentes dos discursos lendários ou míticos, essa ideia veio-me sem dúvida por ter diante dos olhos os trabalhos dos historiadores das ciências, e sobretudo os de Canguilhem. É a ele que eu devo a compreensão de que a história da ciência não se detém forçosamente na alternativa, ou crônica das descobertas, ou descrição das ideias e das opiniões que rodeiam a ciência pelo lado da sua gênese indecisa ou pelo lado das suas consequências exteriores, mas que se deve fazer a história da ciência enquanto um todo simultaneamente coerente e transformacional de modelos teóricos e de instrumentos conceptuais. Mas penso que a minha dívida, em grande parte, é em relação a Jean Hippolyte. Sei que aos olhos de muitos a sua obra está subordinada ao reino de Hegel, e que a nossa época, quer pela lógica ou pela epistemologia, quer por Marx ou por Nietzsche, procura escapar a Hegel. E aquilo que há pouco procurei dizer a propósito do discurso é muito infiel ao logos hegeliano. Mas para que se escape realmente a Hegel é necessário que se aprecie exatamente o que nos custa esse afastamento, é necessário que se saiba até onde, insidiosamente talvez, ele se aproximou de nós. É necessário que se saiba o que há ainda de hegeliano naquilo que nos permite pensar contra Hegel, e é necessário que se avalie em que medida é que a nossa ação contra Hegel não será talvez ainda uma armadilha que o próprio Hegel nos coloca e no termo da qual ele nos espera, imóvel, noutro lugar. Ora, se são muitos os que estão em dívida para com J. Hippolyte, é porque ele percorreu de modo infatigável, para nós, antes de nós, esse caminho pelo qual nos separamos de Hegel, pelo qual nos afastamos, e pelo qual somos reconduzidos a ele de outra maneira, e depois somos novamente forçados a deixá-lo. J. Hippolyte tinha tido cuidado, em primeiro lugar, de dar uma presença a essa grande sombra de Hegel, sombra um tanto fantasmagórica, que vagava desde o século XIX e com a qual nos debatíamos obscuramente. Foi com uma tradução, a tradução da Fenomenologia do Espírito, que J. Hippolyte deu a Hegel essa presença, e que Hegel está presente nesse texto em francês, prova a consulta que foi feita pelos alemães, procurando compreender melhor aquilo em que se tornava, num instante, pelo menos, a versão alemã. J. Hippolyte procurou e percorreu todas as saídas deste texto, como se a sua preocupação fosse esta: pode-se ainda filosofar ali onde Hegel já não é possível? Pode ainda existir uma filosofia que não seja hegeliana? Aquilo que não é hegeliano no nosso pensamento é necessariamente não filosófico? E aquilo que é antifilosófico é forçosamente não hegeliano? Quanto a essa presença de Hegel que J. Hippolyte nos ofereceu, ele não procurou apenas fazer-nos a sua descrição histórica e meticulosa, pretendia também fazer dela um esquema de experiência da modernidade. É possível pensar a maneira hegeliana as ciências, a história, a política e o sofrimento de todos os dias, e pretendia fazer da nossa modernidade, inversamente, a experiência do hegelianismo e, nesse passo, da filosofia. Para Hippolyte, a relação com Hegel era o lugar de uma experiência, de um afrontamento em que nunca há certeza de que a filosofia saia vencedora. Ele não se servia do sistema hegeliano como se tratasse de um universo de certeza, via nele o risco extremo da filosofia. Daí, penso eu, os deslocamentos que operou, não digo no interior da filosofia hegeliana, mas sobre ela, e sobre a filosofia tal como Hegel a concebia, daí também toda uma inversão de temas. Em vez de conceber a filosofia enquanto totalidade que finalmente é capaz de se pensar a si própria e de se reapropriar do movimento do conceito, J. Hippolyte fazia a filosofia tendo como fundo um horizonte infinito, uma tarefa sem termo, levantando-se sempre cedo. A sua filosofia nunca estava à beira de se concluir ao fim do dia. Tarefa sem termo, por conseguinte, tarefa sempre recomeçada, votada à forma e ao paradoxo da repetição. A filosofia,
para J. Hippolyte, enquanto pensamento inacessível da totalidade, era o que podia ver de repetível na extrema irregularidade da experiência. Era o que se dá e se subtrai, enquanto questão que é incessantemente retomada na vida, na morte, na memória. Era desse modo que o tema hegeliano da realização da consciência de si era transformado num tema da interrogação repetitiva. Mas, dado ser repetição, a filosofia não era ulterior ao conceito, não tinha de prosseguir o edifício da abstração, devendo manter-se sempre precavida, romper com as generalidades adquiridas e pôr-se em contato com a não-filosofia, devia aproximar-se o mais perto possível, não daquilo que a realiza, mas daquilo que a precede, daquilo que ainda não despertou a sua preocupação. Ela devia retomar, para as pensar, não para as reduzir, à singularidade da história, às racionalidades regionais da ciência, a profundidade da memória na consciência. Surge assim o tema de uma filosofia presente, inquieta, móvel ao longo da sua linha de contato com a não-filosofia, não existindo senão por sua causa e revelando o sentido que essa não-filosofia tem para nós. Ora, se a filosofia está nesse repetido contato com a não-filosofia, o que é o começo da filosofia? Será que a filosofia já está aí, secretamente presente naquilo que não é filosofia, começando a formular-se a meia voz no murmúrio das coisas? Mas, sendo assim, talvez o discurso filosófico não tenha razão de ser, ou deve começar com uma fundação simultaneamente arbitrária e absoluta? Vemos que o tema hegeliano do movimento adequado ao imediato é substituído pelo tema do fundamento do discurso filosófico e da sua estrutura formal. Finalmente, último deslocamento que J. Hippolyte operou na filosofia hegeliana. Se a filosofia deve começar como discurso absoluto, o que é que se passará com a história? E que começo é esse que começa com um indivíduo singular, numa sociedade, numa classe social, no meio das lutas? Estes 5 deslocamentos, na medida em que levam a filosofia hegeliana até ao limite extremo e na medida em que a fazem passar para o outro lado dos seus próprios limites, convocam, umas a seguir as outras, todas as grandes figuras da filosofia moderna que Jean Hippolyte não deixou de confrontar com Hegel, Marx com as questões da história, Fichte com o problema do começo absoluto da filosofia, Bergson com o tema do contato com a não-filosofia, Kierkegaard com o problema da repetição e da verdade, Russell com o tema da filosofia enquanto tarefa infinita ligada à história da nossa racionalidade. E, para além destas figuras filosóficas, podemos distinguir todos os domínios de saber que J. Hippolyte invocava em torno das suas próprias questões, a psicanálise com a estranha lógica do desejo, a teoria da informação e a sua aplicação na análise dos seres vivos. Numa palavra, todos os domínios a partir dos quais se pode colocar a questão de uma lógica e de uma existência que não param de atar e desatar os seus laços. Penso que esta obra, articulada em alguns livros maiores, e mais ainda, investida em investigações, no ensino, numa perpétua atenção, num alerta e numa generosidade permanentes, numa responsabilidade aparentemente administrativa e pedagógica, quer dizer, na realidade, duplamente política, cruzou, formulou os problemas mais fundamentais da nossa época. Somos muitos os que estamos infinitamente obrigados para com ele. É por dele ter recebido, sem dúvida, o sentido e a possibilidade daquilo que faço, por muitas vezes me ter esclarecido quando eu tateava as cegas, é por essa razão que coloco o meu trabalho sob o seu signo e que o evoco ao terminar a apresentação dos meus projetos. É na sua direção, para essa falta, onde ao mesmo tempo experimento a sua ausência e a minha própria imperfeição, que se cruzam as questões que agora me coloco. Dado que lhe devo tanto, compreendo que, ao convidarem-me a ensinar aqui, a escolha que os senhores fizeram é, em boa parte, uma homenagem que lhe fazem. Estou-vos reconhecido, profundamente, pela honra que me deram, e não menos estou pelo que a ele é devido nesta escolha. Se não me sinto à altura da tarefa de lhe suceder, sei, no entanto, e se essa felicidade nos pudesse ter sido dada, que teria sido, nesta tarde, encorajado pela sua indulgência. E compreendo melhor porque é que tive há pouco tantas dificuldades em começar. Sei agora qual é a voz que eu gostaria que me precedesse, que me conduzisse, que me convidasse a falar e que se alojasse no meu próprio discurso. Sei o que é que havia de temível em tomar a palavra, dado que o fazia neste lugar, onde o escutei, e onde ele já não está para me escutar.